Boa noite. Boa noite, vamos começando a nossa live aqui. Sejam muito bem-vindos aos nossos encontros de terça-feira, às 8 horas. Temos aqui um horário marcado. Estou acompanhando aí vocês entrando. Boa noite, Pati, Andréia, Marili, Jaqueline, boa noite. Hoje estamos aqui num dia diferente. Faremos uma live sem um tema específico, então a ideia aqui é que vocês participem aqui junto comigo. Eu já tenho até algumas perguntas que foram colocadas aí ao longo do dia na caixinha, mas eu vou dar prioridade sempre para responder vocês diretamente. Então hoje a nossa live é como se fosse um plantão de dúvidas da nossa formação. Vocês fiquem à vontade para escreverem as suas perguntas aqui nos comentários e eu vou respondendo ao longo da live de hoje, tá certo? Hoje é um dia diferente, então eu conto com a participação de vocês aí para vocês não me deixarem sozinha falando. De qualquer forma, eu tenho algumas perguntas aqui, algumas cartas na manga, que eu abri uma caixinha hoje de manhã, mas eu queria dar prioridade para quem estiver aqui ao vivo, tá? Então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Que dúvidas vocês têm em relação ao atendimento de pais? Seja no processo infanto-juvenil ou na clínica da parentalidade. Angélica entrando aqui, nossa aluna querida, que já tirou a dúvida dela no plantão de dúvidas hoje. Então, fiquem à vontade para ir tirando as dúvidas de vocês. Eu vou aproveitar aqui e já começar uma pergunta que foi colocada aqui na caixinha, tá? Que é muito comum, é uma pergunta muito comum, inclusive a Angélica pode confirmar aí o que eu estou dizendo. Foi uma pergunta, aliás, que apareceu em 2 casos hoje no plantão de dúvidas dos nossos alunos dentro da formação APP. Que como é que a gente inicia o atendimento dos pais quando eles chegam ali com uma demanda, aquela demanda clássica de, toma e conserta o meu filho, né? E essa é uma sensação muito comum, experimentada aí por psicólogos no contexto infanto-juvenil, aquela sensação de que os pais não se implicam ali no processo terapêutico, né? Quando os pais chegam pro psicólogo e dão aquela sensação de que eles estão se desapropriando da função e da responsabilidade pelo aquele sintoma da criança, tá? Então, quando eles chegam com essa postura, o que eu faço primeiro, tá? Primeira coisa é acolher a angústia desses pais. Porque por trás dessa fala tem sempre um medo, né? Ou uma exaustão, até mesmo uma sensação de fracasso. Então, assim, não é fácil pro pai levar um filho a um processo de terapia infantil, porque de alguma forma eles estão ali porque eles não conseguiram sozinhos, né? Então, eu considero assim essencial que eles se sintam acolhidos, né? Quem assistiu aos nossos retiros, nossas aulas gratuitas, vão lembrar do primeiro nível de intervenção técnica do nosso método, que é o acolhimento. E esse é o primeiro passo para que eles se sintam engajados, para que eles se sintam implicados na problemática. Eu diria que a maioria das falhas dos psicólogos está justamente aí, nesse ponto, na dificuldade que a gente tem de perceber que os pais não têm essa resistência, que eles têm essa resistência e que não é à toa, essa resistência não é à toa. Isso tem uma história por trás. Então, depois do acolhimento, a gente precisa acessar algum grau de consciência, que eles tenham em relação à própria parentalidade. Então, quais os recursos que eles usam, como é que eles se sentem na relação com esse filho, o quanto que eles conhecem esse filho, qual é o nível de conexão entre eles, como é que eles se percebem sendo pais. E aí, na medida em que você vai explorando isso, esses componentes aí do que a gente chama de tríade da parentalidade, né, são os componentes os indicadores de avaliação parental, e um indicador importantíssimo é o componente da autoconsciência. A partir disso, eles vão percebendo que são parte fundamental do processo. E aí eles podem, a partir disso, construir uma relação de confiança
de perceber que eles ali naquele espaço terão ajuda, né, e não julgamento. Então, quando a gente faz esse processo, quando eles começam a perceber valor naquela relação, eles começam a se implicar. E é claro que a gente vai barrar nas resistências, mas elas serão manejadas aos poucos e sendo diluída ali a partir daquela relação. Então, eu parto do princípio que a gente precisa acolher e buscar reflexão. Certo? Deixa eu ver aqui. Peraí, a André colocou um caso aqui, gente, que eu vou ler. Estou com uma situação de um paciente adolescente que fez o desfecho das sessões dele após se tornar maior de idade. Porém, faz isso querendo continuar, mais preocupado com os custos que está dando à família, junto aos custos de formatura. A mãe relata não ver muitos avanços, mas ele nota que tem sido um espaço significativo para ele. O paciente tem várias questões existenciais. Eu acho que é importante trazer essa mãe, né, Andréia, e buscar algum tipo de reflexão com ela sobre o que ela espera, né? Qual o tipo de mudança que ela espera em relação a esse filho, e se esse espaço é um espaço onde ele sente segurança e onde ele quer ficar, como vocês podem juntos dar condições para ele, para que ele busque nesse espaço refletir sobre a própria existência, né? Mais do que mudanças, ele precisa de um espaço seguro de fala. É claro que a gente vai trabalhar nas queixas, a gente vai trabalhar para que esse adolescente resolva as suas próprias questões, mas isso nem sempre será alinhado com a expectativa desses pais. Por isso que eu acho que é muito importante trazer esses pais e alinhar as expectativas deles em relação a essa mudança. Que mudança é essa que eles esperam? Será que esse menino, ele tá de fato preparado para esse nível de mudança que esses pais esperam? Isso eu acho que é um papo que precisa ter com esses pais mesmo. Principalmente nesse momento da adolescência, onde o comportamento do adolescente nem sempre agrada a esses pais. O comportamento do adolescente, ele costuma ser, inclusive, ir muito, né, no embate com a necessidade dos pais. E aí é natural que os pais não percebam melhora no processo psicoterapêutico, porque o processo psicoterapêutico ele não serve para dar conta das necessidades dos pais, ele serve para dar conta das necessidades do adolescente. Aí você fala que ele tem ansiedade, humor autodepressivo. Isso é importante, inclusive, discutir com os pais, né? Se é um momento de tirar da terapia, considerando essa apresentação desse humor aí e dessa ansiedade elevada. Ele tá com algum acompanhamento junto com você? Acompanhamento psiquiátrico? Você acha que tem necessidade? Angélica, o acolhimento é muito importante. Às vezes julgamos as atitudes dos pais, mas pode ser a única forma que eles conseguem. E sem julgar, entender o momento deles. Exatamente, Angélica. Estávamos falando sobre isso no plantão, né? Que às vezes o nosso julgamento, a gente julga os pais sem perceber que está julgando. E aí eles não se sentem acolhidos e eles não conseguem ver valor mesmo, vantagem naquela relação com você. Entende? Se eles se sentem acolhidos e se eles conseguem aos poucos e se dando conta da própria parentalidade, se dando conta das próprias dificuldades e das potencialidades, eles conseguem se engajar no processo. Deixa eu ver aqui. Ela quer um filho produtivo, que estude muito, faça vestibular e concurso, num ritmo que não é dele, comportamentos que não atendem à expectativa dos pais. Exatamente. Buscar esses pais, e a gente tem ferramentas para isso, sabe, André? Quando a gente fala dos 5 níveis de intervenção, a gente tem ferramentas para proporcionar reflexão para essa mãe, para que ela entenda um pouco mais sobre o próprio filho e que alinhe um pouco as expectativas em relação ao que vai ser possível e o que não vai ser possível atender diante dessa fase de vida desse menino. E por outro lado, também buscar desse menino qual é a realidade, o que se espera dele.
né? Se ele tá na fase do vestibular, né? Se ele está nessa fase de vida, o que ele pode contribuir para o próprio futuro. Então, a gente sempre vai também buscar essa reflexão do adolescente que tem um olhar, às vezes, mais... a gente vai emprestar uma parte do nosso cérebro, né? Que é a parte que pondera, que olha lá para o futuro, que volta para ver quais são as condições dele, o que ele pode entregar, de sair um pouco desse comportamento de também não se engajar na vida, sabe? Ele estava com você, mas encerrou o processo. Ele que encerrou o processo, os pais encerraram o processo. Você conversou com os pais depois que ele encerrou esse processo? Eu acho que se você não conversou com esses pais, vale a pena chamar esses pais até para que esse encerramento seja feito com eles. Por mais que ele seja maior de idade. Se os pais participavam do processo com você, não tem problema nenhum você chamá-los. O que mais? Só para vocês entenderem, quem entrou aqui não tá entendendo exatamente sobre o que a gente tá falando, hoje a live é um pouco diferente. Geralmente a gente traz um tema e vai desenvolvendo esse tema aqui com vocês. Hoje a live é para vocês tirarem as dúvidas de vocês a partir dos casos clínicos, de dúvidas teóricas, de temas específicos que vocês queiram falar, tá? Então fiquem à vontade, o espaço é de vocês vão colocando aqui, eu vou lendo e vou respondendo. Eu também tenho algumas perguntas que foram perguntas da caixinha de perguntas que eu abri hoje, então eu vou respondendo aqui e vocês também vão colocando a pergunta de vocês. A André respondeu, que ótimo, então eu irei chamá-los. Estava com essa inquietação. Você tem total liberdade de chamar com esses pais, ainda mais porque esses pais participavam do processo. Ainda mais porque esse menino talvez esteja com esse comportamento um pouco mais, né, apesar dele ser maior de idade, um pouco mais dependente. Então, eu acho que vale a pena chamar esses pais mesmo e alinhar essas expectativas. Até para que eles possam repensar, enfim. Até, eu não sei se eles tomaram consciência de que esse menino terminou o processo porque ele não queria que os pais gastassem, entende? Eu mesmo, por exemplo, quando eu me formei, meu pai estava passando por um período difícil financeiro. E eu abri mão da minha festa de formatura. E hoje eu não sei se eu precisava ter aberto mão da minha festa de formatura, porque meu pai era um cara que era mais pessimista, então ele sempre dizia que tava mal, que tava mal, que tava mal. Então eu não sei até que ponto ele tava mal. Eu tomei essa decisão sem falar com ele. Entende? Nunca falei isso pra ele. Mas hoje eu não sei se eu precisava ter aberto mão. Entende? Então acho que vale a pena chamar essa mãe aí pra entender. Certo? Bom, a outra pergunta é: como é que você lida, né, com pais que estão ali com estilos parentais diferentes? Um é muito rígido e o outro é mais permissivo. Esse desalinhamento, eu diria, é comum e costuma deixar muitos psicólogos super inseguros, né? Eu acho que a gente pode trabalhar aqui a dimensão da concordância e discordância da KIP, que é uma ferramenta que a gente utiliza dentro da formação, que nos ajuda a avaliar a qualidade da interação desses pais. O que a gente precisa fazer nesses casos é dar um espaço de escuta respeitosa para eles, né? É mediar essas divergências para que eles se escutem de verdade. Ali vai ser um espaço seguro, onde eles dão conta de se ouvir, ainda que eles discordem. Aos poucos eles vão ali se dando conta de que essas formas tão diferentes refletem histórias de vidas diferentes, né? Então, um pai que às vezes foi muito controlado ou exigido por um pai militar, por exemplo, ele pode ter um comportamento mais inflexível. Uma mãe, por exemplo, que nasceu num ambiente de muita briga, não suporta ali o embate e acaba sendo muito permissiva. E é nesse espaço que eles vão poder se escutar, tomar consciência e se escutar. Então, a gente ajuda o casal a se enxergar nesse contexto seguro e diminui os ataques mútuos, né? É muito comum que eles passem a respeitar e a buscar um meio termo
e a partir disso a gente trabalha na construção de um projeto parental, né, com valores compartilhados, só que eles só conseguem fazer isso a partir da escuta. Porque, afinal, eles querem a mesma coisa para os filhos. Eles provavelmente têm ali objetivos em comum. Então, eles esperam segurança, esperam autonomia, esperam respeito. E a partir dessa escuta, dessa confluência, né, de ideias, que eles partem para uma relação de maior consenso. E aí isso se torna, de fato, possível. E aí eu queria que vocês percebessem quanto é importante ter técnica e ter intencionalidade no processo clínico com esses pais. Não adianta a gente agir por achismo. A gente precisa ter clareza de indicadores, do que a gente vai perceber ali na relação entre esses pais para que a gente possa trabalhar pontualmente. A Carol falou que parece que a mãe cria uma expectativa que talvez ele não consiga entregar, né? O que esse adolescente deseja. E aí a Andréa confirma isso. São diferentes, muitas nuances, compreendo a questão de ambos. Alinhar tem sido mais desafiador. E no geral, o trabalho com adolescente é isso, né? É alinhar expectativas, porque no geral, os adolescentes querem diferente dos pais. Pensam diferente dos pais, faz parte da adolescência, faz parte dessa quebra desse vínculo, começar a pensar diferente, agir diferente, quebrar essa hegemonia que existia até então. Então é um embate que é comum no trabalho com adolescente. É muito comum receber famílias que acreditam que o que desejamos é ensiná-los e como criar os filhos. Bom, gente, fiquem à vontade para trazer as dúvidas de vocês, ou se vocês têm algum tema que vocês gostariam, alguma dúvida em relação a algum tema específico, coloca aqui, ó, nos comentários, que hoje essa live é para tirar dúvidas de vocês. É como se a gente estivesse num plantão de dúvidas da formação OPP. Aproveitem! Hoje tivemos o nosso plantão. Angélica, eu imagino que ainda esteja aqui, né, Angélica? Falamos de 3 casos super desafiadores, o último, então, fechou assim com chave de ouro, mas foi bem produtivo. Tem gente entrando aí, então, bom, enquanto vocês não colocam perguntas, se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui que eu vou respondendo, tá? Eu vou responder a uma terceira pergunta da caixinha. E essa psicóloga, ela falava de um caso que ela tá atendendo que tem muita briga e disputa entre os irmãos, e ela pergunta como é o que ela precisa fazer, né? Ela fala quais são as estratégias educacionais para lidar com essa disputa. E aí eu acho que a gente já parte para um caminho que não é o caminho mais efetivo. Então, esse caminho, ele ataca diretamente a queixa, que é a de irmãos que brigam e que disputam. E geralmente a disputa entre irmãos, ela nunca é apenas uma questão entre as crianças ou uma diferença de temperamento das crianças. Geralmente é um relacionamento que tem a ver com posições, com papéis subjetivos dentro dessa família. Ou uma percepção de favoritismo, divisão de atenção dos pais, a forma como esses pais lidam com esses conflitos. No geral, isso tem muito mais a ver com a dinâmica familiar do que necessariamente com o temperamento desses irmãos e com a forma que eles têm ali de se relacionar. O mais importante é sair dessa leitura moral de quem tá certo e de quem tá errado, mas entender o que cada criança tá tentando comunicar ali por meio dessa rivalidade. Muitas vezes esse conflito com o irmão é uma maneira de chamar a atenção dos pais, de buscar um lugar nessa família, de expressar as emoções, né, como ciúme, ou essa sensação de exclusão, de competição pelo afeto. Então os pais, eles têm muita dificuldade de mediar esses conflitos porque eles não se enxergam nessa dinâmica que muitas vezes reforça esse sintoma que é a briga e acabam reforçando a rivalidade sem que eles tenham consciência, né? E esse é um caso clássico em que a coparentalidade precisa ser trabalhada. A gente precisa entender todas as dimensões da KIP, que é o que a gente chama de qualidade da interação parental, para que a gente ajude esses pais a agirem de uma forma que seja mais produtiva para essa dinâmica. Então, quando a gente amplia o olhar para observar como essa dinâmica familiar funciona
a gente pode atuar de uma forma diferente. A gente pode ter um plano de ação com esses pais diferente do que quando a gente atua na queixa. Lembra que eu falei assim, essa intenção aqui de buscar estratégias educacionais é um olhar diferente de olhar que um psicólogo deveria ter. O psicólogo precisa olhar para a dinâmica, usar ferramentas. Por exemplo, a gente tem o EDDF, que é a ferramenta do esquema diagnóstico da dinâmica familiar, que vai mostrar para esse psicólogo que, na verdade, a briga entre os irmãos é sintoma de uma relação e de uma dinâmica que não está funcionando. Chegaram 2 perguntas na caixinha que, coincidentemente, apareceram também no plantão de hoje. E essa pergunta, a Angélica, que está aí, vai confirmar comigo. Essa pergunta é sobre uma criança que se comporta de maneira desafiadora e agressiva em casa, mas nos outros contextos ela tem um comportamento diferente. Como é que a gente lida? Porque os pais chegam nessa situação se sentindo impotentes, né? Então, porque isso faz parte e eles percebem que isso faz parte da relação deles com aquela criança. E esse tipo de caso, ele chama atenção para uma característica muito importante do comportamento infantil, né? A criança, ela não se comporta da mesma forma em todos os contextos. E quando tem essa diferença, que é uma desregulação intensa em casa e um bom funcionamento, por exemplo, na escola, um bom comportamento com outras figuras, pai, avô, avó, tios, isso geralmente indica pra gente que a questão não é exclusivamente da criança, né? Que isso indica que isso é uma questão da relação. Então, a escuta dos pais precisa ser feita com muito cuidado para que a gente evite julgamentos. Mas, por outro lado, ter uma certa firmeza para ajudá-los a tomarem consciência sobre a participação deles no reforço desse comportamento. A gente faz isso através de perguntas, através do que a gente chama do nível de intervenção de reflexão. Então, por exemplo, o pai trouxe a queixa de que a criança, por exemplo, só come quando ela tá na escola. Comigo ela não quer comer nada, não come legume, não come verdura. Eu recebo da escola que ela comeu tudo. Bom, aí você pode começar a tentar entender. Então, como é que é esse momento? Me conta como é que é esse momento da alimentação. Me conta como é que isso acontece. Tá, e quando isso acontece, como é que você se sente? O que você faz nessa hora? Como é que ela reage? E assim você vai dando um contexto para aquela queixa, e esse pai vai se dando conta na própria implicação do processo, ou seja, ele vai se dando conta quando ele vai falando, a partir da fala dele, ele vai se dando conta e tomando consciência de outras possibilidades. Na verdade, ele vai se dando conta da implicação dele no processo, e a partir disso, a partir dessa consciência, a gente consegue pensar com eles novas possibilidades de interação para que essa relação melhore. Peraí. Minha escola me procurou por comportamento muito agressivo, uma crise de 3 anos, uma criança de 3 anos que bate de tirar sangue. Bate em bebê, tem uma fala adultizada, como bati mesmo na boquinha dele para ele aprender. Uma criança de 3 anos. A gente precisa entender, Ju, na verdade, chamar esses pais e entender qual é a dinâmica familiar dessa criança. Entender o que ela tá comunicando com esse comportamento. Porque uma criança de 3 anos, ela se comunica de uma forma ainda muito pouco consciente, muito, né, assim, sem muita complexidade. Então, ele tá tentando comunicar alguma coisa ali, ele tá tentando comunicar alguma necessidade ali nesse comportamento. Ou ele está replicando esse comportamento, eu não sei, e a gente não pode julgar. Essa criança bate porque ela apanha em casa, tá? Isso a gente não pode afirmar. Mas a gente precisa entender com esses pais qual é a dinâmica que existe entre eles para que você possa criar alguma hipótese diagnóstica. É muito difícil a gente definir aqui o que essa criança precisa
e o que esses pais precisam. Então, você vai precisar ter uma escuta diferenciada, trabalhar, por exemplo, o esquema diagnóstico da dinâmica familiar, para que você tenha clareza sobre essa dinâmica e para que você possa atuar junto aos pais. A Carol fala que tem paciente exatamente assim, criança tem ótimo comportamento em ambientes externos e com outras pessoas, mas com os pais é extremamente opositor. Chegou ao meu consultório com essa demanda. Exatamente, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa relação que ele precisa ser opositor. Para que ele precisa, o que ele ganha? Tem um ganho secundário nessa oposição, nessa relação com esse pai e com essa mãe. Então a gente precisa entender qual é esse ganho para que ele consiga isso a partir de uma outra relação, a partir de um outro jeito. E aí a Tamara pergunta, será que ele está repetindo o que ele vê ou o que ele viu? Isso é uma hipótese, tá? A gente não pode partir deste princípio. A gente precisa ter isso aqui como uma possibilidade. Mas só ouvindo esses pais, só entendendo essa história que a gente vai conseguir entender o que essa criança está comunicando com esse comportamento. A Gica pergunta assim, pode dar algumas dicas de como ensinar empatia para uma criança de 2 anos? Empatia é uma habilidade que vai sendo desenvolvida ao longo que vai sendo adquirida ao longo do desenvolvimento. Então, a gente não consegue esperar, né? É irreal esperar de uma criança de 2 anos que ela seja totalmente empática. Ela ainda tá ali naquele momento mais egocêntrico da vida dela, tá? Ainda falta muito caminho pela frente para que ela consiga desenvolver. Isso vai sendo amadurecido ao longo do desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, assim, aos 7, 8 anos, a gente já espera uma criança com uma consciência maior sobre a emoção e o sentimento dos outros, porque a empatia, ela é uma habilidade, inclusive, relacionada à cognição, ou seja, a minha capacidade de perceber que o outro tem sentimentos diferentes do meu. Uma criança de 2 anos, ela ainda não tem essa percepção, ela ainda está num processo de se desvencilhar dessa unidade familiar, ou seja, eu e minha mãe geralmente somos uma unidade só. Ela ainda está num processo de individuação, tá? Então a gente não pode esperar de uma criança de 2 anos que essa criança seja totalmente empática. O que a gente vai fazer é sempre servir como exemplo, tá? A gente vai desenvolvendo ao longo da relação, servindo de exemplo, ou seja, quando a gente percebe, quando a gente está atenta, quando os pais estão atentos à emoção da criança e respondem a essa emoção, isso já é uma forma de estabelecer modelo, tá? Então, se eu me sinto atendida nas minhas necessidades e sou percebida pelos meus pais, isso já é um primeiro aprendizado sobre empatia. Posteriormente, você vai ensinando para essa criança, conforme ela vai adquirindo linguagem, conforme ela vai adquirindo percepção do outro, mas isso a gente está falando aí de 4, 5, 6 anos, a gente vai conseguir ajudar essa criança. Filho, como é que será que ele se sentiu? Não quer emprestar um brinquedo. Muitas vezes a gente vai respeitar, outras vezes a gente vai perguntar, filho, olha só, aquele amiguinho, ele quer muito brincar com seu brinquedo. Você já parou para pensar quando isso acontece com você? E assim a gente vai conseguindo desenvolver mais, né? Estimular essa empatia. Mas esperar isso de uma criança de 2 anos é uma expectativa ilusória. Que mais? E aí a Tamara pergunta, será que essa criança bate para chamar atenção, por ciúme? Pode ser que ele ali, por exemplo, na escola, precise agir dessa forma para conseguir a atenção das professoras. Pode ser, tá? Só que a gente precisa entender. A gente precisa conversar com esses pais e precisa conversar com essa escola para entender em que contexto esse comportamento aparece, se aparece especificamente com uma criança ou se aparecem com todas, se aparece o tempo todo ou se aparece diante de situações específicas. E assim a gente vai construindo o nosso raciocínio clínico. Carol se empolgou, adorei, hein? Tem uma menina de 6 anos que está estimulando
no ambiente escolar, tirando a hipótese de abuso, entendendo que é uma busca do corpo, como orientar essa mãe. Entendi que ela está estimulando o próprio corpo no ambiente escolar. E aí, se você já excluiu a hipótese de abuso, o que né, obviamente a gente não pode partir do princípio de que é abuso, porque a criança, esse é um comportamento natural do desenvolvimento psicossexual da criança, essa descoberta do corpo, essa descoberta que partes do corpo nos dão mais prazer que outras partes, faz parte do desenvolvimento, inclusive saudável, psicossexual da criança. A questão toda é que ela está se estimulando num ambiente indevido, né? Então, é importante, primeiro, trabalhar com esses pais a questão da sexualidade, ou seja, entender como eles lidam com a sexualidade. Porque é muito difícil para os pais lidarem com um assunto que geralmente é tabu, tá? Então, a gente precisa primeiro mostrar para eles que a sexualidade não precisa ser um tabu, que isso faz parte do desenvolvimento saudável dessa menina e que lidar com isso de uma forma natural é importante para que ela não crie barreiras com o próprio corpo. Então, primeiro entender com esses pais como é que eles lidam com a própria sexualidade, como é que se fala sobre sexualidade nessa casa, como é que, se eles estão assustados, se eles não estão assustados, se eles lidam com isso de uma forma mais natural. O próximo passo é ajudá-los a criar, a se comunicar com essa menina e a mostrar o que pode, o que não pode, aonde que isso pode ser feito, como isso pode ser feito, quais os cuidados que ela precisa ter. Então, tem cuidados relacionados à higiene, por exemplo, que ela precisa estar atenta. E ajudar esses pais nessa construção de regras mesmo, onde pode, onde não pode, quando pode, e ficar atento se esse é um comportamento de descoberta ou se isso já se transformou no resultado de alguma para lidar com alguma emoção. Então é muito comum que isso se torne excessivo para lidar, por exemplo, com a ansiedade. Então a gente só precisa ficar atento a isso. Se é ansiedade, a gente precisa ajudar essa criança neste sintoma, que é a ansiedade. Aí a Carol falou assim: eu orientei que existem lugares apropriados, quarto, não reprimir. Exatamente, você orientou certo, mas se a gente orientar antes de buscar refletir e entender sobre como eles lidam com a sexualidade, essa vai acabar sendo uma orientação muito rasa, porque é importante que eles tenham consciência de como eles ou de como eles têm facilidade ou não facilidade para conversar sobre isso com essa criança, porque isso é uma questão que vai aparecer ao longo do crescimento dessa menina, tá? Então, o trabalho ideal é que a gente busque reflexão e aí a gente orienta. Trabalho em Secretaria de Educação, recebi um caso de uma criança de 2 anos que parece se comunicar através da agressividade. Ela morde qualquer um que vê pela frente e quando passa por nós, dá um tapa. É importante avaliar essa criança, entender como é esse comportamento, se esse comportamento, mais uma vez, o que esse comportamento comunica, tá? Uma criança de 2 anos, ela se comunica através do corpo, mais do que da fala, tá? Então, a gente precisa entender o que ela está comunicando com esse comportamento. A criança, por exemplo, ela morde por N motivos. Ela morde por agressividade, ela morde por quando ela recebe um estímulo e uma emoção intensa. Então, quando ela está animada, às vezes uma criança morde. Então, a gente precisa entender exatamente qual é a intenção dessa mordida, né? O que está por trás dessa mordida. E eu acho que, ao mesmo tempo, ficar de olho, avaliar se existe algum diagnóstico diferencial aí. Os pais não levam a sério o comportamento de mordida, acham que não tem o que fazer. Tem, aos poucos, você ir explicando para essa criança o que pode e o que não pode, tá? Mas a gente não pode desconsiderar que existe, como a Carol falou aqui, uma necessidade, tá? Uma necessidade de comunicação. Isso aí é uma expressão de um sentimento, tá? Então, eles vão dando contorno, eles vão dando limite, mas a gente não pode demonizar a mordida,
tá? É ir dando contorno, ajudando esses pais a explicar para ela o que pode. Olha, não pode morder, mas pode fazer carinho. Quando você estiver animado, você pode... O que você pode fazer, filho, quando você estiver animado? Você pode chamar a professora, você pode dar um pulinho. Então, dar outras opções para essa criança que não seja a mordida. Tá? Mas pode, como a Carol tá falando aqui, ser algo mais sensorial e aí pode estar ligado a um diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa ficar de olho e entender outros comportamentos, outras características que nos levem aí a um diagnóstico diferencial ou não, ou que seja só uma forma de expressão dessa criança que talvez ainda não tenha adquirido totalmente a fala e que muitas vezes isso está associado. O fato dela ainda não adquirir a fala, ela acaba se expressando de outras formas. Certo? E aí, gente, mais alguma dúvida? Tem uma dúvida que eu queria responder. Deixa eu pegar aqui. Da caixinha também, que foi a primeira pergunta que apareceu, sobre pais separados que têm dificuldade de comunicação. Outro clássico da terapia infantil ou da clínica da parentalidade, né? O que mais chega pra gente, Fabrício, então, é expert nesse assunto. Mas é uma situação comum na clínica e também talvez uma das mais delicadas, né? Os pais separados, eles não conseguem ter aí uma comunicação funcional, muitas vezes porque esse cenário ele tá ali atravessado por muitas mágoas, por muitos ressentimentos, por muitos conflitos que são mal resolvidos, então eles estão ali entremeados entre conjugalidade e coparentalidade. Então o nosso trabalho, muitas vezes a gente vai precisar receber esses pais separados e trabalhar através da reflexão a ideia de que a conjugalidade está sendo dissolvida ou está dissolvida, mas a coparentalidade ela permanecerá. Então, é importante que eles se comuniquem em prol da saúde mental desta criança. É importante que eles se deem conta do quanto isso afeta a criança e o que eles podem fazer para chegarem em acordos que, de alguma forma, tirem esses ressentimentos relacionados à conjugalidade e que eles se comuniquem em prol dessa criança através da coparentalidade. Existe uma estratégia, né, uma ferramenta super interessante que foi dada foi uma aula que foi dada pela Fabrícia e pela Elza Matos na nossa formação, onde elas apresentaram o plano de parentalidade, que é uma ferramenta super interessante para trabalhar com pais separados, onde a gente vai buscar ali, através dessa comunicação, acordos, né, práticos do dia a dia. Então a gente constrói com eles ali um plano mesmo, um projeto parental, a partir dessa dissolução, né, do casamento ali, da relação. A gente constrói um plano com eles do o que a gente precisa definir, o que precisa ficar bem definido para que essa nova configuração dessa dinâmica funcione melhor. Tá? Então é uma estratégia, uma ferramenta super interessante e que vale a pena vocês pesquisarem para que a gente busque com esses pais essa reflexão de que a conjugalidade é dissolvida, mas a coparentalidade se mantém, para que eles entendam o quanto essa briga afeta os filhos e construir com eles um plano, né? O que vocês podem fazer para que essa criança tenha um mínimo, seja um mínimo afetada, né? Minimamente afetada por essa separação, porque afetados todos serão. Não tem como passar por uma separação, por mais amigável que ela seja, feliz, porque é um processo de adaptação, é um processo de adaptação prático, que agora são duas casas ao invés de uma, que agora esses pais não estarão juntos nos eventos, né, ou em todos os eventos. Então, sofrimento sempre vai ter. O que a gente precisa entender e trabalhar é para minimizar o sofrimento especificamente dessa criança, que é o ser mais vulnerável ali. A Carol falou que foi ela que fez essa pergunta. O pai tem uma medida restritiva e não pode se comunicar com a mãe. Eu até desconheço essa medida, mas eles não se falam, usam a criança para recados. Aí talvez valha a pena, Carol, trabalhar com eles, que eles busquem alguém que seja
ou alguma forma de comunicação que não seja essa comunicação direta. Mas eles precisam se comunicar, Não existe você criar uma criança em conjunto com uma outra pessoa sem se comunicar. Então, existem comunicações que são fundamentais e que precisam ser feitas. Elas podem ser feitas diretamente, talvez daqui a pouco eles cheguem a essa condição, mas agora talvez eles precisem de alguém que intermedie essa relação. E pode ser alguém da relação deles, algum amigo, alguém da família que tem uma boa relação com os dois, mas eles precisam se comunicar. Sim, eles precisam de um mediador aí, desse convívio. Ai, ainda bem que eu respondi a sua pergunta, Carol, porque ela ia ficar sem resposta. É isso, gente. Então eu vou finalizando por aqui. Adorei a participação de vocês. Muito obrigada pela companhia e por não me deixarem falando sozinha. Espero que vocês tenham gostado também, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Fica aqui o meu convite para que vocês participem sempre das caixinhas de perguntas. A gente abre muitas caixinhas, então participem, tirem todas as dúvidas ali. Se a caixinha, vocês não conseguirem escrever muito na caixinha, manda pelos comentários, porque a gente consegue. Às vezes você bota assim, ó, enviei no comentário, e manda pelo comentário que a gente consegue responder vocês. O curso é ao vivo, a formação, você tá perguntando? A formação tem aulas gravadas e a gente tem encontros semanais ao vivo. Hoje, por exemplo, nós tivemos o nosso plantão de dúvidas de tema livre, que é o que eles mais gostam, porque geralmente a gente traz plantões de dúvidas temáticos e um de tema livre. E aí os alunos tiram dúvida de todos os casos que eles têm, tá? Então a gente tem tanto encontros síncronos e aulas assíncronas, que são as aulas gravadas. Que mais? Sempre bom ouvir vocês, não canso. Pois é, a Angélica estava lá às 5 horas com a gente, às 5 às 6, e tá aqui de novo. Que bom que você conseguiu assistir, Luciana. Ah, muito obrigada, Carol, Tâmara, que participaram aí, Andréia, Angélica, que participou, e todos vocês que estão aqui, que nos acompanham sempre. Mais uma vez, fica o meu convite para vocês participarem das caixinhas de perguntas que a gente vai abrindo ao longo da semana, tá bom? Gente, vou me despedindo aqui de vocês. Meus filhos já passaram gritando aqui algumas vezes, não sei se vocês ouviram. Sou aluna e afirmo que a formação é excelente. Ah, obrigada. Obrigada, o grupo também tá muito rico. Clarice, estás aí? Elas não cansam mesmo. Ai, alunas queridas, muito obrigada, gente, pela força de sempre. Eu brinco, gente, que a gente não paga esses alunos pra isso, viu? Bom, vou lá, gente, que eu tenho 2 crianças me esperando, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia. Beijo.